Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Nós estamos meditando nossas aulas na nossa revista do Estudo de Coríntios e nós estamos no capítulo 8, irmãos. Nós demos introdução da última feita a respeito do caminho mais excelente para a maturidade. Sem amor, o resto não conta. Esse é o tema da aula. E eu gostaria de convidar você a, primeiramente, abrir comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios 13 para revisarmos o texto base dessa aula e então darmos continuidade da mesma. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13. Diz assim um texto sagrado: Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Vamos à presença do Senhor em oração, meus irmãos. Santíssimo Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por estar conosco sempre. Ser um Deus de amor, em que nós o amamos porque o Senhor nos amou primeiro. E o Senhor nos mostra, por meio da sua palavra, esse caminho excelente, Pai, do amor. Nos ajuda, Pai, nos instrui a tua igreja a aprender mais sobre isso, a aprender mais de Cristo, que amou a sua igreja e deu a sua vida por ela, e se entregou por ela na cruz do Calvário. Nos ajude, ó Pai, a termos a, esse amor abnegado, esse amor ágape uns pelos outros, ó Pai, a viver em comunhão a tua igreja, a zelar por esse dom. É o que nós te rogamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Então, nós demos introdução a esta aula. Vimos que no capítulo 12, Paulo vinha falando sobre a questão da diversidade dos dons, e ele vem passar a mostrar, ele diz, eu passo a mostrar um caminho mais excelente para vocês. E é exatamente quando ele começa a falar no capítulo 13 sobre o amor. E nós vimos na última aula sobre a superioridade do amor nos primeiros 3 versos do capítulo 13. Paulo diz, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu conheça todo o mistério, toda a ciência, ainda que eu distribua os meus bens aos pobres, entregue meu próprio corpo ser queimado, ainda que eu tenha tamanha fé, nada disso vale, nada disso me aproveitaria se eu não tiver amor. O amor é superior a todas essas outras coisas. Ainda que. Essa linguagem, irmãos, é hiperbólica e hipotética. Paulo está dizendo, suponha que eu tivesse tudo isso no grau máximo imaginável. Suponha, por exemplo, que eu falasse a língua dos anjos. Ele não está afirmando
que alguém realmente possa falar a língua dos anjos, nem mesmo que haja uma língua dos anjos. Paulo se vale de um recurso para exagerar ao máximo algumas coisas, destacando a impossibilidade de determinadas práticas. Suponha que eu fizesse tudo isso sem ser animado, motivado e movido pelo amor aos outros. Que utilidade teria realmente? A capacidade hipotética de falar em línguas angelicais, conhecer tudo e oferecer tudo, seria tão inútil e vazio quanto um latão barulhento. É um símbolo que retine. Então os coríntios pensaram que eles eram realmente algo por causa de seus dons. Porém, usar esses dons da maneira mais impressionante possível, sem amor, não significa nada, ainda que. É isso que Paulo quer dizer com esse termo. Então vejamos, irmãos, agora as características do amor, o quarto ponto. Os versos de 4 a 8 vão nos instruir sobre essas características, como lemos, como ele vai começar aqui a descrever o amor é paciente, benigno e por aí vai, até o verso 8. Então veja, primeiro, o amor é conhecido pelo que é. Vamos ver o que é que ele é. Primeiro, é paciente. Ele permite que a pessoa suporte danos causados por alguém sem ressentimento ou retaliação. Quem ama com esse amor descrito nos versos 4 a 7, caminha uma segunda milha com quem o feriu, oferece a outra face e suporta os insultos. Veja o que Cristo vai falar no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Ele fala exatamente sobre isso. Mateus, capítulo 5. Veja comigo os versos de 39 a 41. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. O amor tem pavio longo. A igreja de Corinto tinha muitos membros que haviam sido injustiçados. Nós podemos ver, por exemplo, a 1 Coríntios capítulo 6. Se você observar comigo, em 1 Coríntios 6, o verso 8, diz: mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Então, no capítulo 6, aqui, Paulo vai censurar o litígio entre os irmãos, a briga, a contenda que estava havendo. No capítulo 11, nos versos 21 e 22, Paulo disse: porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-eis? Nisto certamente não vos louvo. Então, a resposta do amor à injustiça sofrida é a demonstração de bondade, irmãos. É o segundo ponto que isso nos leva. O amor é benigno. O amor de Deus em nós vence o mal com o bem. Amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, diz Lucas 6:27. José tinha desse amor para com seus irmãos, você deve lembrar disso, que lhe fizeram tanto mal. Em Gênesis 50, veja comigo o que diz o texto sagrado. Gênesis capítulo 50, finalzinho aí, a história dele, Gênesis 50, do versos 15 a 21. Veja o que José faz depois de tudo que ele sofreu com seus irmãos, que o
o lançaram num poço, que deixaram ele para morrer lá, que depois o venderam para ele ser escravo, servo do Egito. Vejam, Gênesis 50, a partir do verso 15. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir, nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado. Porque te fizeram mal agora, pois te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos. Prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. O amor, meus irmãos, ele é conhecido pelo que é. Ele é paciente e ele é benigno. Na próxima aula daremos continuidade a esses estudos de 1 Coríntios 13. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, obrigado, Senhor, pela tua santa palavra. Obrigado por ser um Deus bom, um Deus gracioso, um Deus que nos instrui a amar e a cultivar esse dom como o mais excelente, o amor. Jesus Cristo disse que nisto todos vós serão conhecidos por serem meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O amor é essa argamassa que liga todas as outras virtudes. O amor é o vínculo da perfeição. Nada me aproveitará se eu não tiver amor. Nos ajude, Pai, a cultivar esse dom em nome de Jesus Cristo. É o que nós rogamos. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão.